Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos dar continuidade ao nosso intensivão de Química para a UERJ. Vamos estudar a separação das misturas, tá certo? Só que antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Você que está se preparando para a prova da UERJ, que quer chegar lá no vestibular, fazer específica de Química e tem dificuldades, ou quer aperfeiçoar ainda mais as suas habilidades, saiba que eu tenho um projeto de simulados online. Você não precisa sair de casa, ir para um cursinho, nada disso. O simulado chega até você pelo celular, pelo seu computador, por onde você achar mais conveniente. E você vai fazer esse simulado, vai mandar as respostas para mim e eu vou corrigir, entregar para você um feedback completo do que você pode melhorar naquela prova, tá certo? Então, se você acha que isso é bacana, entre em contato comigo pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e, conheça mais sobre esse trabalho que a gente está fazendo junto com os estudantes, tá certo? E bem, agora vamos voltar para a nossa aula, né? Vamos lá falar da separação das misturas, que é um tema muito interessante, que pode vir, sim, a ser tema de várias questões no vestibular, e é um tema que é muito importante, principalmente para a gente aqui no Rio de Janeiro, porque nós temos uma indústria muito voltada para o petróleo, né? Então, a gente tem aqui extração do petróleo, a gente tem aqui alguns processos de separação nas refinarias. Então, sim, tema recorrente da química aqui no nosso estado e que faz todo sentido, então, que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro possa cobrar em diversos momentos, tá certo? Então, bora lá para a nossa teoria, bora ver o slide. Bom, pessoal, a separação de misturas é um tema bem interessante, né? A gente já começa aqui com o slide escrito, mas eu queria ressaltar uma coisa. Se você chegou aqui agora e não assistiu nenhuma aula anterior, eu te recomendo fortemente assistir a aula anterior a essa, sobre a classificação das substâncias e da matéria como um todo. Porque, para você entender a separação de misturas, aquilo que tem lá é meio que um requisito. Não é exatamente necessário, mas eu acho que você vai caminhar com mais facilidade se você assistir essa aula, tá bom? Então, vamos lá. Se você já assistiu a aula, volta aqui para o vídeo. E se você, já estudou essa matéria antes, tudo certo, vamos dar sequência. A separação de misturas, tá? É uma série de processos que a gente pode usar que visa justamente desfazer a mistura, né? A partir dos componentes que estão ali na mistura, conseguir chegar novamente em substâncias puras, que compõem, né, aquela mistura, caso nós fizéssemos o caminho inverso. A mistura, as quais a separação é bastante simples, né? Por exemplo, se você pegar a água do mar com areia. A separação é muito fácil porque são materiais, né, que a gente tem ali uma mistura heterogênea e você basta fazer uma decantação, né, simples, deixar a areia no fundo do balde, por exemplo, e inverter o balde lentamente, você separa a água do mar da areia. Então tem processos que são mais simples do que outros que a gente pode fazer e a gente não vai abordar tanto os processos tão simples, tá? Mas mesmo assim os processos simples, por exemplo, separar o alho da casca do alho no mercado, que às vezes fica uma pessoa ali abanando, um funcionário do mercado fica abanando para a palha do alho voar. Esse é um processo extremamente simples, mas a gente só sabe fazer ele, a gente só pode fazer ele porque a gente conhece as propriedades físicas e químicas tanto do alho quanto da casca do alho. No caso, isso é uma separação por densidade, porque a palha é muito leve e consegue voar, né, facilmente com qualquer impulso de ar que é dado ali no material. Tá certo? Então, é sempre importante, se você for pegar questões de separação de misturas, você rever ou observar as propriedades físicas e químicas que você sabe de cada componente. Tá certo? Então, seguindo isso, vamos ver algumas separações. Uma delas é a decantação. Imagina que a gente tem aqui uma mistura de água e óleo, por exemplo. Então a gente coloca no funil de decantação e a água e o óleo não se misturam. Então vai ter uma fase superior e uma fase inferior em função da densidade dos materiais. Normalmente a água ela é mais densa que vários óleos, mas pode sim existir alguns óleos mais densos que a água. Não é impossível que isso ficasse invertido. Mas eu estou pensando aqui na água com óleo de cozinha, né? Uma coisa que todo mundo poderia ver que fica assim. Então, se eu chegar lá e colocar no funil de decantação, esse funil tem esse formatinho e tem uma torneirinha aí. Conforme eu giro a torneirinha, eu começo a liberar o fluxo da água. Então, vai descendo primeiramente a água, certo? E a gente vai esperando ali com calma, com paciência, até que toda a água se esgote. Quando a água se esgotar completamente, o que a gente vai fazer? A gente vai lá e vai fechar, girar ali a nossa válvula, a torneirinha,
para impedir, né, a passagem do óleo para que ele não se misture com a água. Então, tá vendo? É uma coisa bem simples, né? Não é nada super elaborado, mas permite a gente fazer a separação de uma mistura de dois líquidos que não são miscíveis. Então, eu uso esse processo de decantação para líquidos, né? Essa chamado funil de decantação para separar dois líquidos immiscíveis. Eu poderia, por exemplo, usar esse funil de decantação para separar, por exemplo, a areia do mar e a água? Não, porque esse equipamento, esse funil, é para passagem de líquidos. No caso da decantação, quando você tem um sólido denso, o que você faz é deixar aquela mistura em repouso. Vamos dizer que você mora perto de um rio que choveu muito e está com a água bem barrenta. Se você pegar um balde de água desse rio e deixar parado por muito tempo mesmo, bom, provavelmente daqui a uns dias você vai observar que a água vai ficar com aspecto límpida, mas com uma camada de barro embaixo. Isso também é um processo de decantação. O que faz com que os dois processos sejam classificados como decantação? Você está separando os dois materiais em função da densidade, tá certo? Uns têm um material mais denso que está indo para a parte inferior. No caso aqui dessa mistura da água com óleo, a água está decantando em relação à nossa mistura, tá certo? Então, beleza. Vamos seguir aqui com mais um processo. Eu peguei aqui nesse slide de um material e vi uma coisinha a mais aqui, então ignora esse pedacinho aqui. Então vamos lá, filtração. Bom, filtração é um processo bem interessante, né? Ele separa sólidos em misturas heterogêneas também. Então, se eu pegasse o exemplo da água do rio bem barrenta ou da água da praia, eu poderia fazer essa filtração. A gente pega lá essa mistura que está com os nossos líquidos, com esses sólidos em suspensão, pensa que isso aqui é uma água barrenta, e aí o que a gente faz? A gente vai pegar um frasco para coletar, vai pegar um funil, e no funil a gente vai colocar ainda um papel de filtro, né? Parecido com papel de café, mas, bom, em vários processos industriais, a gente não usa um filtro de papel, a gente usa um filtro com algum tecido, com alguma membrana que tenha propriedades adequadas, né? Bom, mas aí o que a gente faz? A gente encaixa ali esse filtro no funil, no caso que a gente fizesse de forma caseira, né? E a gente vai vertendo esse líquido, nessa mistura barrenta, sobre o funil. Ao longo do processo, o que vai acontecendo? Os sólidos que estão em suspensão naquela mistura ali barrenta, eles vão ficando retidos no funil. E vai passando, portanto, só a água límpida. Então é assim que funciona o processo de filtração. É um processo bastante simples e que você provavelmente já usou, né, ao fazer um café. Porque quando você faz o café, você mistura água quente sobre o pó, né, parte dos componentes presentes no pó eles são extratos solúveis em água, vão se dissolver, mas tem uma parte que não é solúvel, né, vai ficar, né, para formar a borra do café quando a gente filtra. Então você passa por um filtro, vai obter apenas o café, a parte da bebida, só a parte dos líquidos, e a borra do café fica presa no filtro. Bem parecido com isso aqui, na verdade. A diferença é que o café não é azulzinho que nem esse frasco, essa água que a gente coletou aqui, tá certo? Então, é assim que funciona a filtração. Outro processo também muito usado na química, tá legal? E, bom, falando em filtração, né, a gente tem a filtração a vácuo, que eu peguei uma imagem horrível aqui na internet, e eu vou comparar com uma outra imagem mais bonitinha daqui a pouco, tá? O que acontece? Quando você faz lá o café, imagina só que você vai fazer café para 1000 pessoas, né? Você trabalha num restaurante, numa pousada, num evento muito grande, vai fazer muito café, e seria bom que você pudesse filtrar mais rápido, né? Então a gente usa algum procedimento que vai fazer uma pressão favorável à filtração, né? E vai reduzir o tempo de escoamento do líquido pela matriz filtrante, pelo filtro, né, como um todo, e isso vai fazer com que a gente possa fazer café mais rápido. Então, num laboratório, a gente usa um equipamento parecido com esse aí. Você tem uma bombinha de vácuo acoplada ao seu sistema de filtração. Então, a gente consegue filtrar muito mais rápido, né? Então, imagina que eu tivesse que produzir muito assim, de uma coisa que tem que ser filtrada. Então, a gente usa um equipamento desse. Ou, caso a gente queira só fazer muito mais rápido, tá bom? Então, bem simples. E, bom, a filtração comum, né, é bem semelhante àquilo que a gente faz em casa no cafezinho. Eu já falei disso, certo? Então, beleza. Outro processo de separação interessante é a evaporação. E a evaporação é o seguinte. Vamos dizer que a gente tem aí água com sal, tá bom? O que você faz? Você vai fazer a secagem, a evaporação completa dos líquidos. E aí, ao fim do processo, você vai ter um sólido, tá bom?
E então, esse sólido está aí, depende da composição que a gente tinha antes da mistura. Mas por que a gente às vezes fala de evaporação? Quando é que a gente usa ela, né? Vamos pensar assim. Você usa o processo de evaporação quando você não tem interesse no líquido. Vamos voltar aqui. Você está observando que todo esse líquido que está evaporando, ele está desaparecendo do meu sistema? Eu estou deixando ele evaporar no sistema aberto. Eu não estou preocupado em coletar esse líquido. Então, esse deve ser um líquido de baixo valor econômico pelo qual eu não estou preocupado no momento. O meu objetivo é obter aquele sólido ali. Então, quem é que faz isso muito? As saleiras, né? A indústria que produz sal, ela pega uma grande quantidade de água do mar, coloca lá num reservatório e vai deixando que haja a evaporação. E no fim, ele vai coletar aquele sólido ali, que é o sal, certo? Vai processar depois para enviar para a gente usar na nossa cozinha. Tá bom? E outro processo que é semelhante, mas é diferente, é a destilação. Na destilação, você observa uma coisa. Você vai fazer a evaporação, tá bom? Em um sistema fechado. Então, esse sistema fechado permite que a gente possa, né? Te aquece a mistura que a gente tem inicial e aquela substância mais volátil, ela vai formar um gás. E depois, a gente vai passar esse gás por uma região resfriada, um condensador, né? E esses vapores, ao se mover ao longo do condensador, eles vão resfriar, formando um líquido. E esse líquido, né, a gente vai coletar, a gente não está perdendo o líquido no processo de destilação. Então, se eu pegar água do mar e quiser fazer sal de cozinha, né, faz muito sentido eu fazer o processo de evaporação. Agora, se eu moro num lugar que tem água de forma muito escassa, vamos dizer que eu caí numa ilha deserta que não tem uma fonte de água, mas eu tenho como fazer fogo e eu tenho algumas coisas que eu posso tentar adaptar para fazer uma destilação. Então não faz sentido eu evaporar a água sem tentar obter esse vapor puro, porque é nesse vapor que está a água, né, que eu estou tentando purificar para beber. A destilação é muito cara, a gente só vai fazer quando esse líquido que a gente vai obter tem um interesse muito grande. E onde é que a gente faz a destilação com muita frequência? Para obter bebidas alcoólicas, uma cachaçinha, né, um whisky, vários produtos destilados passam por processo de destilação. Além disso, a gente usa muito a destilação para obter etanol, o álcool concentrado, né? São processos semelhantes, a diferença é o nível de concentração do etanol que a gente vai querer obter depois. Então, se eu quisesse obter álcool puro, eu vou fazer uma destilação fracionada, bem complexa, com bastante aquecimento para obter o máximo possível do etanol. Agora, se eu vou obter a cachaça, ou uma solução com menos concentração de álcool, eu posso fazer uma destilação, né, simples e obter essa mistura com uma graduação menor de álcool, tá certo? E então, a gente já vê que a destilação, ela tem o caso da destilação simples, tá? Que a gente pode sempre usar quando a gente quer obter um produto que não exige uma pureza tão grande, ou quando a gente quer separar dos materiais que têm diferenças de pontos de ebulição muito distintas. Então, se eu tentar separar, por exemplo, a água do éter. O éter, aliás, éter não é um bom exemplo porque ele é uma mistura heterogênea e podia separar por decantação. Mas se eu quisesse separar a água de algum outro líquido que seja muito volátil, tá bom? Se eu simplesmente aquecesse os dois, né, eu poderia só evaporar esse líquido muito volátil. Mas se esse líquido for de interesse, eu tenho que fazer uma destilação. E aí eu vou evaporar esse líquido, né? Se ele for muito volátil, eu posso fazer destilação simples. Que é a destilação em que, olha só, está com o meu mouse aqui. Ela não tem essa região aqui chamada de coluna de destilação. Eu vou fazer com que a saída de gás, né, do meu balão vá direto para essa região aqui. Não vai ter todo esse materialzinho aqui. E aí, com isso, eu só posso fazer isso se a diferença de volatilidade entre os materiais que estão ali no balão para serem misturados for muito grande. Então, a gente costuma falar que tem que ter uma diferença de ponto de ebulição de no mínimo 30 graus em alguns materiais. Tem outros que falam de 50 graus. Eu já ouvi falar, tem alguns materiais que falam assim, não, para a separação ser boa tem que ser no mínimo 80 graus. Então, muito raramente a gente usa destilação simples, tá? Para ser sincero. A gente normalmente pega, né, misturas como água e álcool, os petróleos e tudo mais e faz essa separação numa destilação fracionada. Outro exemplo que a gente tem, né, acabei de falar, é justamente o petróleo. O petróleo é uma mistura super complexa e a gente faz uma destilação fracionada semelhante com o que está aqui. Qual é a diferença?
A diferença é que ao longo da nossa coluna de fracionamento a gente não tem apenas uma saída. Tem uma saída de topo, onde vai sair os materiais mais voláteis, e vão ter várias saídas, né, ao longo da nossa coluna de fracionamento, onde vão sair produtos que quanto mais embaixo, menos voláteis são. Sempre que os materiais mais voláteis vão sair lá no topo, e os materiais de fundo são os materiais, né, mais pesados, digamos assim, que têm maiores pontos de ebulição. Tá certo? Então, um petróleo de alta qualidade, que a gente fala no mercado de petróleo, é um petróleo leve, que quando a gente destila, vai produzir muitos materiais da parte do topo da cadeia de destilação. O nosso petróleo brasileiro, o do pré-sal, ele é um petróleo de muito boa qualidade. Embora o petróleo dos outros campos tradicionais da Bacia de Santos, que não são do pré-sal, já tem uma característica menos nobre, eles são mais pesados. A gente já tem bastante material, né, de fundo de destilação, bastante material pesado, né, que não sai no topo. E em função disso a gente cria uma série de procedimentos para tentar tratar esse material que a gente produz na destilação, para tentar converter ele em materiais de topo, nos processos chamados de craqueamento. A gente não vai falar muito disso agora, tá? Mas só para você saber um pouquinho sobre a composição do nosso petróleo, tá certo? Bom, pessoal, nossa aula, né, de separações está quase acabando. A gente só tem que ressaltar que na destilação a gente tem lá uma região quente. Então, olha só, a destilação ela investe dinheiro em aquecer e tem uma região fria, onde ela investe dinheiro também em resfriar. Então, lembra, destilação é um processo caro. A gente usa ele para fazer produção de materiais que tenham muito valor agregado. Para gasolina, produtos derivados de petróleo, bebidas alcoólicas. Você não vai fazer destilação para separar a água do sal se você quer só fazer o sal. Se você está num lugar de escassez de água, está lá no deserto do Saara e tem uma fonte de água com sal, você vai fazer destilação porque essa água é importantíssima. Né? Você não está preocupado com o sal, você está preocupado com a água. Mas se você quer só produzir o sal, você vai fazer o processo de evaporação. Tá certo? Então, pessoal, agora sim, nossa aula terminou. Espero que vocês tenham gostado. Né? Deu muito trabalho fazer essas animações, espero que vocês tenham curtido. Então, bom, deixa o like aí para saber que está ajudando. E se puder, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando todo o material que está fazendo para você estudar e arrasar em Química, beleza? Então, pessoal, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!